Antes que os livros fossem escritos, havia símbolos. Antes que houvesse sacerdotes, havia silêncio. E nesse silêncio, um nome era sussurrado pelas estrelas que observavam o nascimento do tempo. 3 vezes grande. Quem era esse ser cuja sabedoria unia os céus, a terra e o que pulsa no invisível entre eles? Chamaram-no de Thoth, Hermes, Mercúrio. Mas nenhum desses nomes captura sua essência. Ele é o eco de uma inteligência que antecede os impérios e sobrevive às religiões. Um mestre que não deixou dogmas, mas princípios. Um arquiteto que não fundou templos de pedra, mas esculpiu leis no tecido do universo. O hermetismo não é uma crença, é um mapa. E aqueles que o encontram não o fazem por acaso. Há uma chave escondida nas entrelinhas da realidade. Uma chave que só se revela àqueles que ousam olhar para dentro e escutar. Porque a verdadeira herança de Hermes Trismegistus não está em um altar, mas em um ato, o de lembrar quem você é. Toda ciência que não nasce do espírito é vaidade. Toda busca que não brota da alma é distração. E todo poder que não nasce do autodomínio é ilusão. O hermetismo é o chamado de retorno. Não a um passado perdido, mas a um centro vivo que pulsa agora, dentro de você. E se essa voz te encontrou, não foi por acaso, porque o tempo da revelação não é marcado no calendário, mas no instante em que a mente toca a eternidade. Você está pronto para lembrar? Muito antes da Grécia, antes mesmo da primeira pedra de Roma tocar o chão, o Egito já sussurrava segredos aos que sabiam escutar. Entre os deuses esculpidos nas paredes do templo, um se destacava por não governar exércitos nem exigir oferendas. Ele escrevia, observava, registrava. Seu nome era Jehuti, que os gregos chamariam de Thoth. Com cabeça de íbis e olhos que enxergavam o invisível, era o escriba divino, o senhor das palavras mágicas, o contador das estrelas e dos batimentos do coração. Mas Thoth nunca foi apenas um deus egípcio, era o símbolo vivo da consciência que observa, da mente que sabe e não julga. Quando os gregos chegaram ao Egito e contemplaram os mistérios que não podiam decifrar, entenderam que aquele ser não era apenas uma divindade local, era um arquétipo universal. Assim nasceu Hermes Trismegistus. Hermes, o 3 vezes grande. 3 vezes porque dominava os 3 mundos, o físico, o mental e o espiritual. Grande porque sua sabedoria não envelhece. Ele não foi um homem, nem um deus, mas uma inteligência viva, canalizada por sacerdotes, místicos, alquimistas e iniciados ao longo de séculos. Alguns dizem que viveu na Atlântida, outros que reencarnou em Pitágoras, mas sua verdadeira morada não é no tempo linear, e sim na mente desperta daquele que busca. Cada vez que você escreve com consciência, Hermes respira. Cada vez que você observa sem reagir, Thoth se move. E quando você alinha pensamento, palavra e ação, é o 3 vezes grande que se ergue dentro de você. O hermetismo não é uma filosofia para ser estudada, é uma geometria para ser encarnada. Como uma espiral invisível que se desenha por dentro de quem busca, ele não promete salvação, oferece orientação. Ele não aponta caminhos fora, revela estruturas dentro. É um mapa da alma que serve àqueles que cansaram de andar em círculos. Os antigos chamavam seus ensinamentos de teurgia, a arte de trabalhar com o divino. E a obra-prima dessa arte é o próprio ser humano, lapidado até que possa refletir o todo. Os 7 princípios herméticos não são mandamentos, são leis ocultas que operam mesmo quando você as ignora. Mas quando você as conhece, você passa a caminhar com os ventos, e não contra eles. Cada princípio é uma chave.
e cada chave abre uma porta no templo da mente viva. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, gênero, não são apenas palavras, são engrenagens sutis que movem o mundo. Quando você entende que tudo é mente, percebe que sua realidade é uma projeção daquilo que você sustenta em silêncio. Quando você vê que o que está fora apenas espelha o que está dentro, entende que o universo não é algo a ser controlado, mas algo a ser compreendido. E quando você vibra em sintonia com o que deseja, já não precisa correr atrás, porque você se torna. O hermetismo não é religião, é tecnologia da consciência. E a iniciação verdadeira começa quando você para de pedir milagres e começa a gerar causalidade com intenção. O primeiro princípio sussurra um segredo que poucos ousam aceitar. Tudo é mente. O universo visível, com seus sóis, oceanos, cidades e corpos, é apenas o reflexo de uma mente em atividade. Nada existe fora da consciência. E se o todo é mente, então viver é sonhar dentro de um sonho maior, o sonho de Deus, do cosmos, do inefável. Você não está dentro de um universo. O universo está dentro de você. A matéria não é sólida. O tempo não é linear. O real não é o que os olhos veem. É o que a mente sustenta. O hermetismo ensina. Aquilo que você aceita como verdadeiro em seu mundo interior começa a se condensar na experiência exterior. Pensamento é forma. Emoção é energia. Crença é alicerce. E onde você fixa sua atenção, ali nasce o seu destino. Thoth sabia disso. Por isso escreveu em Esmeraldas: o que está acima é como o que está abaixo, para realizar os milagres do Um. A mente humana é um espelho da mente cósmica, um fractal da consciência do todo. Quando você pensa com clareza, sente com verdade e age com intenção, você não está apenas vivendo, está cocriando. Sua mente é um templo, sua palavra é um feitiço, seu sentimento é um fogo. A realidade, então, não é algo que te acontece, é algo que você participa. Por isso, o despertar não começa com um novo mundo, começa com uma nova mente. O iniciado aprende a purificar o pensamento, escolher as ideias, silenciar os ruídos e escutar a fonte. Porque saber que tudo é mente é o primeiro passo para deixar de ser vítima do caos e tornar-se arquiteto do invisível. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. Com essas palavras, Hermes revelou um segredo que pode parecer simples, mas que reorganiza tudo o que você pensa ser real. A lei da correspondência afirma que tudo está conectado em diferentes níveis de manifestação e que cada plano, espiritual, mental e físico, reflete o outro como um espelho oculto. O macrocosmo e o microcosmo não são opostos, são imagens em escalas distintas da mesma verdade vibrando. O céu e o átomo obedecem aos mesmos ritmos. A estrutura do seu DNA e a dança das galáxias compartilham o mesmo traço primordial. Mas essa correspondência não é apenas física, é também espiritual e psicológica. O que você projeta dentro começa a se espelhar fora. Se sua mente está fragmentada, sua vida parecerá caótica. Se sua alma pulsa em coerência, o mundo começa a te devolver sentido. É por isso que os antigos iniciados não precisavam de telescópios nem satélites para entender o universo. Eles olhavam para dentro. Porque quem conhece seu próprio coração, conhece o ritmo do mundo. Nada que acontece em sua vida é aleatório. Tudo é um reflexo, um símbolo, um código. A correspondência é a linguagem do divino, escrita em camadas, para ser decifrada por quem vê com os olhos da consciência. Você quer entender o mundo? Entenda a si mesmo. Você quer mudar sua realidade?
Mude sua vibração interior. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E o que você é reverbera em todos os planos da criação. O sábio não impõe a mudança, ele se torna a mudança, porque tudo o que é verdadeiro aqui já o era em outro plano, antes de descer ao visível. A leitura do mundo começa com a escuta do invisível. Nada está em repouso. Tudo se move, tudo vibra. Essa é a terceira chave do hermetismo, e talvez a mais esquecida na pressa da mente moderna. Porque enquanto buscamos provas físicas e palpáveis da realidade, a verdade escapa por entre as frequências. Tudo vibra: um pensamento, uma palavra, um olhar, uma pedra, uma estrela, um coração. A vibração é a respiração secreta que sustenta todas as coisas, mesmo as que parecem estáticas. O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, energia em baixa frequência. O que chamamos de espírito é essa mesma energia em vibração elevada. E entre um extremo e outro está você. Você vibra. Seu corpo pulsa, sua emoção ressoa, sua alma canta, mesmo em silêncio. E essa melodia invisível molda sua experiência. O hermetismo ensina que a mudança não acontece com força bruta, mas com afinação. O iniciado não briga com o mundo, ele ajusta sua frequência. Quando você eleva sua vibração, não é o mundo que muda, é o que você atrai, o que você percebe, o que você sustenta. Emoções como medo, culpa e raiva têm uma vibração densa e caótica. Gratidão, clareza e verdade sutilizam a onda e expandem o campo. Vibração é escolha, é sintonia, é criação. Não é sobre parecer positivo, mas sobre ressonar com o que é real, elevado, essencial. É por isso que os antigos usavam mantras, rituais, sons e respiração, não por superstição, mas por ciência espiritual. Sabiam que uma única palavra dita com verdade pode alterar o campo inteiro. Você também é um instrumento, e a vida que você vive é a música que você toca com sua vibração. A pergunta é: você está afinado com o que deseja? Porque o universo escuta, mesmo quando você se cala. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos, o calor e o frio, a luz e a sombra, o amor e o medo, a vida e a morte. Mas o hermetismo não vê isso como separação, vê como dança. A polaridade ensina que os opostos são, na verdade, os mesmos fenômenos, em diferentes graus de expressão. O frio extremo e o calor intenso são variações de temperatura. A escuridão absoluta e a luz plena são gradações de um mesmo campo. E assim é com tudo, do mais denso ao mais sutil, do mais caótico ao mais harmônico. Há um fio invisível de continuidade. O iniciado aprende que a chave não é lutar contra o oposto, mas transmutá-lo. Não é extinguir a raiva, mas elevá-la em direção à coragem. Não é apagar o medo, mas convertê-lo em atenção viva. Quando você entende que dor e prazer são faces da mesma moeda, você para de ser controlado por elas e começa a se mover entre os polos com consciência. É por isso que os sábios falam em andar no fio da navalha, buscar o centro, habitar o meio do círculo. Porque o ponto de poder não está em um dos extremos, está na consciência que os integra. A polaridade é a alquimia do sentir, e a alma que a domina não se afoga nos ciclos da emoção, nem se congela no extremo da razão. Ela aprende a transformar densidade em aprendizado e a subir pela espiral da experiência. Cada oposição que você enfrenta é uma oportunidade de elevação. Cada contraste revela a direção da sua próxima transmutação. Porque a vida não quer te destruir com os opostos, quer te ensinar a dançar entre eles, com graça, intenção e presença.
Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce. Tudo avança e recua. O princípio do ritmo revela a pulsação invisível que sustenta a vida. Nada é fixo, nada é eterno no mesmo estado. Os impérios sobem e desmoronam, as estações giram, o ânimo oscila, o fôlego expande e recolhe, o coração pulsa em ciclos, a lua cresce e mingua, a respiração inspira e expira. O iniciado hermetista não teme essa oscilação. Ele reconhece o ritmo como a própria linguagem do todo. Saber disso é ganhar uma vantagem que poucos têm, a de não se desesperar na queda e a de não se embriagar na ascensão. Quando tudo vai bem, ele sabe que virá a noite. Quando tudo parece ruir, ele recorda que o amanhecer virá. O princípio do ritmo ensina o sagrado distanciamento. Aquele que se alinha com o pulso do universo não reage. Ele responde com sabedoria. E mais, aprende a neutralizar as oscilações mentais, a não ser arrastado pelo pêndulo emocional, a manter-se em seu centro, mesmo quando o mundo gira em espirais. Essa é uma das práticas mais profundas do hermetismo, a neutralização rítmica, o domínio do tempo interno diante das marés externas. Em vez de resistir, o sábio se move junto. Em vez de afundar, ele flutua com atenção. Quando o ritmo da vida te lançar ao fundo, lembre-se, é apenas o impulso da próxima subida. E quando estiver no cume, mantenha os pés firmes, porque o verdadeiro domínio não está em impedir a maré, mas em não ser dominado por ela. O mar da existência é profundo, mas quem escuta o seu compasso não se perde na superfície. Nada acontece por acaso. Nenhum encontro é aleatório. Nenhuma dor é sem origem. Nenhuma bênção é sem raiz. O princípio de causa e efeito ensina que toda ação gera uma reação, todo movimento desencadeia outro, toda escolha tem um eco que reverbera nos planos invisíveis da existência. O que chamamos de sorte ou azar, na verdade, é apenas a superfície visível de um fluxo mais profundo, uma rede de causas que se entrelaçam muito além do que os olhos veem. O hermetismo declara: o acaso não existe, apenas leis não reconhecidas. E quando você ignora essa lei, vive como um efeito, reage, repete, reproduz o que já foi lançado no mundo por outras consciências. Mas quando você desperta, torna-se causa, passa a semear no plano mental e vibracional antes que as sementes toquem o solo da experiência. É aqui que o iniciado começa a compreender seu poder. Ele já não tenta mudar os frutos, mas transforma a raiz. Ele cuida da intenção antes do gesto, da emoção antes da palavra, do pensamento antes da ação, porque ele sabe que tudo nasce primeiro no invisível. O corpo é efeito, a doença é efeito, a alegria é efeito, o caos e a harmonia, efeitos. E a mente, quando alinhada ao todo, é a fonte silenciosa de onde tudo brota. Você é autor ou espectador, início ou repetição, fonte ou reflexo. Aquele que conhece a lei de causa e efeito se torna um criador consciente e começa a escrever sua história com traços de presença, coerência e propósito. O destino não é um fardo, é um espelho, e o universo não pune nem recompensa. Ele apenas responde. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero está em todas as coisas. Essa é a última chave. E como toda última chave, ela não fecha, ela abre. O princípio do gênero revela que toda a criação, seja de um corpo, de uma ideia ou de um universo, nasce da união de dois polos complementares. Não é uma questão de sexo, mas de energia. O masculino é penetração, intenção, direção. O feminino é receptividade, gestação, manifestação. O masculino concebe,
O feminino transforma em forma, a mente é masculina, o coração é feminino. O pensamento sem sentimento é seco. O sentimento sem direção se perde. É quando ambos se abraçam, no templo da consciência, que o milagre da criação acontece. Dentro de você há um sol e uma lua, um guerreiro e uma sacerdotisa, um verbo e um útero de possibilidades. Mas você aprendeu a silenciar um deles. Talvez tenha matado o seu feminino por medo da entrega. Talvez tenha banido o seu masculino por medo do poder. Mas sem essa união, tudo estagna. Tudo morre antes de nascer. O hermetismo te convida a resgatar o que foi exilado e a se tornar um ser completo. Não para ser equilibrado o tempo todo, mas para saber quando agir e quando acolher, quando semear e quando escutar, quando subir ao topo e quando mergulhar no ventre escuro da alma. O universo é hermafrodita. O átomo, a célula, o pensamento, todos obedecem à lei da união criadora. Os antigos não falavam disso em voz alta, mas deixaram símbolos. O caduceu de Hermes, com suas 2 serpentes entrelaçadas. A estrela de 6 pontas, com o triângulo que sobe e o que desce. A rosa que se abre apenas quando as 2 mãos se encontram. Você quer gerar uma nova realidade? Una-se por dentro. Honre seus 2 polos, torne-se fértil no espírito, e então a criação será inevitável. Porque quando o masculino e o feminino dançam juntos no silêncio da alma, um novo mundo começa a nascer. Os 7 princípios não são conceitos, são leis vivas, engrenagens invisíveis que movem a criação. Quando você os estuda com a mente, ganha ideias. Mas quando os encarna com presença, você muda. Porque o hermetismo não é um conjunto de teorias antigas, é um espelho que revela onde você está desalinhado com o todo. Você pode repetir 1000 vezes que tudo é mente, mas se seus pensamentos forem caóticos, você será arrastado pelo medo. Pode citar que o que está em cima é como o que está embaixo, mas se não escutar seu corpo, não entenderá o céu. Pode falar de vibração, polaridade e ritmo, mas se não observar sua respiração, seus ciclos, seus silêncios, viverá como efeito, não como causa. O hermetismo não quer ser estudado, quer ser vivido. É uma arte iniciática em que cada princípio é um degrau da escada interior. O mentalismo te ensina a observar seus pensamentos como sementes. A correspondência te mostra que tudo o que vês fora é um reflexo do que ainda pulsa dentro. A vibração te convida a elevar tua frequência para não ser dominado por vibrações alheias. A polaridade te lembra que os extremos são ilusão e que o poder está no centro. O ritmo te oferece serenidade diante dos altos e baixos, para que você dance com a maré sem perder o eixo. A causa e efeito devolve teu poder de escolha, mostrando que tua realidade é consequência do que sustentas no invisível. E o gênero te ensina a unir o que foi separado para gerar algo novo, em ti, no mundo, no espírito. Quando esses princípios são vividos, o caos começa a fazer sentido. A dor ganha direção. A busca se transforma em encontro. O hermetismo não é um conhecimento exterior. É uma recordação, uma reiniciação, um retorno ao templo da consciência onde você nunca deixou de estar. E se você escutou até aqui, é porque algo em você já começou a lembrar. O caminho está aberto. O tempo é agora. E o portal é você. O que você ouviu até aqui não é uma doutrina, é uma lembrança, uma convocação antiga, sussurrada pelas mesmas forças que desenham os astros e moldam a alma. O hermetismo não te pede fé, te oferece chaves, não exige obediência, pede observação.
Não te entrega fórmulas prontas, te convida a se tornar alquimista de si. Se essas palavras encontraram eco em teu silêncio, é porque você já carregava essas verdades na memória esquecida do ser. Nada novo foi dito, apenas recordado. E se há algo que o 3 vezes grande deseja, não é ser adorado, mas ser despertado dentro de ti. Porque o verdadeiro templo hermético não é construído com pedra, mas com atenção. Não possui portas, mas espelhos. Não guarda relíquias, guarda você. Agora, tudo o que foi dito precisa ser experimentado. Precisa ser encarnado em teus gestos, em tuas escolhas, em teu ritmo. Cada princípio é uma semente, e cada ato consciente é a terra fértil onde ela pode florescer. Não corra atrás do próximo segredo, não acumule fórmulas, não se perca em símbolos externos. Torne-se o símbolo, torne-se a vibração, torne-se a causa, torne-se a união. Porque o saber que não se transforma em ser é peso, mas o saber que pulsa na alma é luz. Que essa jornada te leve para dentro, que a escuta seja tua oração e que, ao encontrar a ti mesmo, você reconheça no espelho o rosto sereno do 3 vezes grande, não como alguém distante, mas como o que já vive em ti. Se você chegou até aqui, escutando cada palavra com o silêncio que só os buscadores têm, nós te agradecemos. A tua atenção é sagrada. E como reconhecimento pela tua presença, ofertamos agora um último símbolo, não uma explicação, mas um conto, um pequeno espelho oculto que talvez revele mais do que 1000 doutrinas. Receba como presente. Dizem que em um tempo sem tempo, Hermes caminhava entre os mundos sem ser notado, vestindo um manto de bruma e silêncio. Em cada alma que encontrava, plantava algo. Uma semente sem forma, sem nome, invisível. Alguns não percebiam e seguiam seus caminhos apressados. Outros sentiam um incômodo leve, como se algo sussurrasse nos ossos. Mas em raros, muito raros, a semente brotava, não por esforço, mas por escuta, primeiro como inquietação, depois como busca, até se tornar presença. Nesses, o mundo jamais voltava a ser o mesmo, porque começavam a ver além do visível, a escutar entre as palavras, a sentir o ritmo do que não se move, e quando finalmente compreendiam, percebiam que Hermes não era um mestre fora, era o próprio fogo interno que se recusava a se apagar. E então, sem cerimônia, a semente florescia, e o mundo inteiro mudava de dentro para fora,